Fabrício Bruno tá próximo de ser vendido, por exemplo. Você esperava isso? Pro Cruzeiro, não. Então. Pois é, mas está muito próximo. A gente está brincando aqui, mas enquanto a gente faz o programa, está acontecendo uma reunião no Ninho do Urubu, com o José Boto, agora, com o BAP, exatamente, porque muita coisa está acontecendo lá no Ninho do Urubu nessa manhã. Teve mudança do departamento médico durante o final de semana. O Márcio Tanuri, ele foi desligado, um profissional que estava lá há quase 23 anos. O Runco, que já foi médico do Flamengo, médico da seleção brasileira, voltou e ele está voltando com a equipe dele. Por exemplo, o Paulo Ribeiro, o psicólogo que estava no Botafogo, está lá no Ninho do Urubu nesse momento, porque ele foi contratado pelo Flamengo, ele está de volta ao Flamengo também, porque ele já trabalhou no Flamengo em outros momentos. Um profissional super, enfim, renomado, muita gente elogia, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, e é algo que o BAP prometeu durante o período eleitoral. Se ele ganhasse o pleito, ele ia botar um psicólogo no dia a dia do futebol, algo que não tinha desde 2019. Então lá no Ninho do Urubu tem muita coisa acontecendo agora, vários profissionais chegando, vários profissionais serão desligados, acontece, todo mundo sabe que quando tem troca de gestão num clube de futebol isso acaba acontecendo. Óbvio, é normal, o Runco ele vai querer botar pessoas da confiança dele no dia a dia para trabalhar junto com ele. Ele não será um profissional do futebol, ele será um diretor médico ligado a todo o clube. Por exemplo, ele vai escolher um médico para trabalhar no basquete, um médico para trabalhar no futebol, um médico para trabalhar no vôlei. Então ele será um diretor médico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre essas mudanças, aí acontece também uma reunião para debater a venda do Fabrício Bruno. Com o pessoal do Cruzeiro lá? Não. É com o BAP, exatamente. O José Boto, uma reunião interna, porque o José Boto ele recebeu a nova proposta do Cruzeiro, o Flamengo recusou a primeira, a nova proposta é de 7 milhões de euros de maneira fixa, por 70% dos direitos econômicos. A primeira 5 milhões. A primeira 5 por 50%. Aí eles subiram para 7 milhões, pegando 70%, porém tem um adicional aí, um bônus de 800 mil euros por metas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão, aí o Flamengo acaba recebendo essas metas. Mas essa proposta foi bem avaliada pela diretoria do Flamengo. Só que eles estão analisando agora a forma de pagamento, porque o Cruzeiro ofereceu em 3 parcelas. O Flamengo tenta melhorar essa forma de pagamento. Flavinho, eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou acompanhando dessa negociação, dificilmente o Fabrício Bruno não será vendido. A pergunta não é nem se ele será vendido, a pergunta é quando ele será vendido. Arrisco a dizer que ele nem deve se apresentar ao Flamengo na quarta-feira, no dia 8, até porque o Cruzeiro está com pressa, porque o Cruzeiro também vai para os Estados Unidos e quer ter o Fabrício Bruno no dia a dia dessa preparação, dessa pré-temporada. Então é questão de tempo para o Fabrício Bruno ser vendido. É diferente do Wesley, por exemplo. O Wesley, o Flamengo não vende de jeito nenhum. O martelo está batido. O Cruzeiro já foi para os Estados Unidos, já, hein? Deve estar com pressa, então. Está com muita pressa, exatamente. E o Wesley fala. O Wesley fica no Flamengo pelo menos até o Super Mundial, porque o Flamengo entende que é uma posição extremamente difícil de você repor. No caso do Fabrício Bruno, ele já vai ser reserva. Então, teoricamente, o Flamengo não precisaria buscar um jogador para ser titular, porque o Felipe Luiz entende que a dupla titular dele é Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno seria reserva. E para essa posição, se a gente for parar e analisar o mercado, é muito mais fácil mesmo de você achar. Agora, lateral, seja direito, seja esquerda, isso é uma posição carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Ô Pedrosa, não sei se é tão fácil achar um substituto para o Fabrício. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, admiro, acho um ótimo zagueiro, muito regular, foi para a seleção brasileira com justiça. Não sei se é tão fácil recuperar aí no mercado, achar um Fabrício Bruno. Você acha que o Flamengo agora está fazendo até um jogo duro, vendendo um pouco, né, por 7 milhões. É uma boa para o Flamengo? Você acha que deveria segurar o Fabrício Bruno, Pedrosa? Porque, assim, sempre é bom ter pelo menos mais um zagueiro. Tem 2 de confiança, tem que ter aquele pronto para entrar, né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Guerreiro, galera de casa. Feliz aqui de estar de volta. Em relação ao Fabrício Bruno, eu acho que é uma situação que o próprio Fabrício Bruno não quer mais ficar no Flamengo. Ele encara, obviamente, que ele teve o melhor ano da carreira dele, chegando à seleção brasileira e com todos os méritos. A gente elogiou o Fabrício Bruno aqui, se eu não me engano, em jogos contra a Espanha e Inglaterra, para você ver o nível que esse jogador estava no ano passado. E chega o Felipe Luiz, que é uma escolha completamente normal também, nenhum absurdo ele colocar o Fabrício Bruno no banco para o estilo de jogo que ele tem, mas o Fabrício Bruno, como atleta também, pelo momento que ele vive, tem o direito de querer ser titular, tem o direito de querer entrar em uma grande equipe como é o Cruzeiro, e o Cruzeiro está formando um grande time novamente.
Então, assim, eu acho que pro Flamengo, 7 milhões de euros, a gente vai botar aí com os 800 mil euros em bônus, quase 50 milhões de reais que a gente pode colocar para um reserva que não quer mais ficar, eu acho que é uma negociação válida para ambos os lados. E aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar um jogador que se encaixe no próprio estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que com 50 milhões de reais você pode gastar menos e ter dinheiro em caixa para poder até colocar em outras posições. Vale lembrar também que tem um zagueiro que eu gosto muito, que a gente sempre fala aqui, que é o Cleiton, que recebe poucas oportunidades e que ele pode receber mais oportunidades esse ano. Então eu acho que no final das contas a venda do Fabrício Bruno pro Flamengo e pro atleta é uma venda positiva. Você falou do Wesley, o Vene, que o Flamengo não quer vender o Wesley agora. Eu escuto que o Flamengo busca no mercado um lateral direito, isso procede. Com a permanência do Wesley, tendo Varela lá, precisa de um outro lateral direito? Ou seria algo para preparar a saída do Wesley? Só se vendesse um lateral direito, ou até mesmo se o Varela saísse, né? Porque o Varela ele vai ser reserva. Hoje não é uma prioridade o lateral direito. A prioridade do Flamengo, e isso o torcedor ele precisa entender, a prioridade, o Flamengo não vai ser agressivo no mercado de transferência. A prioridade é porque o Flamengo entende que precisa de um centroavante. É óbvio. O Pedro está lesionado e não se sabe como ele vai voltar depois dessa grave lesão no joelho. E o Gabigol saiu, foi pro Cruzeiro. Então o Flamengo precisa sim de um centroavante e vai buscar. Só que o Flamengo, ele não vai ser agressivo até porque não precisa. O Flamengo tem um baita elenco. Teoricamente o Felipe... Mas para centroavante precisa. Sim, é a posição que o Flamengo está buscando. Agora não faz sentido. Né? Tem que ser logo. Esse é o ponto, ele precisa ser logo. Agora, para a lateral direita, que você me questionou, não faz o menor sentido o Flamengo gastar tempo e dinheiro numa posição que o Flamengo já tem dois. E não quer negociar o Wesley de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. E sobre o Fabrício Bruno, posso só fazer um rápido comentário aqui? Muita gente critica o jogador pelo fato dele pedir para sair para o Cruzeiro. Gente, ele não é um jogador acomodado. Para mim, o grande problema seria se ele ficasse satisfeito em ser reserva no Flamengo, ganhando o dinheiro que ele ganha mensalmente, porque ele custa alto. Então, por que ele quer ir para o Cruzeiro? Porque ele ouviu do Fernando Diniz que lá ele vai ser titular. E ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser pouco utilizado. Então se põe no lugar do jogador. Não é culpa do jogador. Eu vejo muita gente criticando o jogador nas redes sociais. Como assim? Quer deixar o Flamengo? Ingratidão, quer ir pro Cruzeiro. Gente, ele quer jogar. No Flamengo ele não vai jogar. Embora eu entenda que a gente está falando de uma temporada que vai ser muito complicada pro Flamengo. São muitos jogos. Só que ele vai jogar pouco. Ele estava jogando muito. Ele perdeu vaga de titular no Flamengo para o Léo Ortiz e perdeu convocação para a Seleção Brasileira para o próprio Léo Ortiz. No Cruzeiro ele entende que ele pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. É até óbvio, né? Porque se ele ouviu mesmo do Felipe Luiz, como o Vene está passando. E o Felipe Luiz já mostrou isso no passado, né? Não é exatamente a novidade, porque o Felipe Luiz, eu lembro na coletiva de apresentação, ele falou, vai ter gente que vai ficar chateado comigo aqui. Sim. Vai ter jogador que vai ficar chateado. No jogo seguinte, ele barrou o Fabrício Bruno, mostrando quem era esse jogador que ficaria chateado. Sim. Não por nenhum problema pessoal, é uma escolha. O Ortiz também é muito bom, mas é o direito do Fabrício Bruno querer jogar. E é diferente você perder a vaga porque você não está jogando bem. Você perdeu a vaga por uma preferência do treinador. Quando você perde a vaga por uma situação que você não está jogando bem, que você não está bem, você entende, fala assim, realmente, eu mereci perder a vaga. O Fabrício Bruno não foi esse caso. O Fabrício Bruno perdeu a vaga por uma preferência e ele tem total direito de buscar um novo rumo para a carreira dele, inclusive até pensando em seleção brasileira. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. É plantão, gente. O zagueiro Fabrício Bruno está rescindindo um contrato com o Flamengo para assinar com o Cruzeiro. Inclusive, está tendo uma reunião nesse exato momento, né, com o empresário do jogador André Cury para sacramentar essa transferência. O jogador está super insatisfeito no banco de reservas, né? É um atleta assim muito técnico que no Flamengo ele perdeu espaço. Vamos torcer para que no Cruzeiro ele chegue lá, jogue muita bola. Não tenho nada contra o Fabrício Bruno. Flamengo aqui só joga no Flamengo quem tem realmente vontade de estar no Flamengo. Se o jogador não tem essa vontade, não está mais feliz aqui no Mengão, que ele possa ser feliz lá no Cruzeiro. Tem nada contra. Então é isso, galera. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. O jogador está rescindindo contrato com o Flamengo, está assinando contrato com o Cruzeiro. Inclusive, outros profissionais, tanto do departamento médico, psicólogo, está chegando hoje no Flamengo. Então, assim, o Flamengo está tendo uma mudança completamente, assim, imensa, né? Como nessa segunda-feira. Então é isso, galera. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa saída do zagueiro Fabrício Bruno. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!